Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O tema, batismo com o Espírito Santo. Vamos estar orando. Querido Deus, nesta noite, nós te pedimos a tua bênção, fala conosco, ministra em nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha a ser glorificado em nosso meio, Senhor. Pai, nós te pedimos a tua bênção, repreende todo o mal, toda obra das trevas, seja repreendido agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, olha só, ontem nós tivemos o batismo nas águas, foi maravilhoso. O que é o batismo nas águas? É uma confirmação da nossa fé e do nosso arrependimento. Então o batismo, ele é uma confirmação da nossa fé e do nosso arrependimento. Então tivemos o batismo nas águas. Hoje nós vamos falar sobre um outro batismo, chamado o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos estar falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Olha que tremendo, irmãos, esse versículo, ó. Mas recebereis poder. Você sabia, irmãos, que Deus ele quer te dar poder? Deus ele quer te revestir de poder. Por que nós precisamos de poder? Porque, irmãos, sem poder, você não consegue vencer o pecado, você não consegue viver uma vida cristã, você não consegue dar frutos para Deus. Sem o poder de Deus, se eu estou pregando aqui hoje, agora, é porque eu tenho o poder de Deus pelo Espírito Santo. Porque, irmão, se nós não tivéssemos o poder do Espírito Santo, nem a obra de Deus nós conseguimos fazer. Nós não conseguimos viver uma vida cristã. A vida cristã que você vive é pelo poder de Deus que está em você, amém? Então, Deus, ele quer te revestir, ele quer te dar poder. Ele não quer que você ande fraco, ele não quer que você ande numa vida cristã derrotado, não. Deus, ele já pensou em tudo, ele quer te dar uma vida de poder. E se você não tem vivido uma vida de poder, não é essa vida que Deus tem para você, não. Deus, ele tem uma vida poderosa para você, amém, queridos? Ele quer te revestir, ó, mas recebereis poder. Deus, ele quer te dar poder. Olha para o teu irmão, cara de crente, e fala: Deus quer te dar poder. Aí você fala assim: pastor, da onde vem esse poder? Aonde vem o poder de Deus? O poder de Deus vem, ó, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que nos reveste de poder, é Ele que nos dá poder para viver uma vida vitoriosa, uma vida sobrenatural. O Espírito Santo habita em você para te dar poder, para te dar força, para te revestir, para você vencer o pecado, para você viver uma vida sobrenatural, amém? Porque, irmãos, o cristianismo é a vida no poder do Espírito Santo. O cristianismo não é viver uma vida longe de Deus, não, é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, olha só, no Velho Testamento, se você olhar o Velho Testamento, você vai ver Deus operando através dos profetas. Deus atuou no Velho Testamento, através dos profetas, não é com Moisés, com Josué, Deus ali, a nuvem, a coluna de fogo, Deus estava operando. Depois, no Novo Testamento, no início, vemos Jesus consumando a obra da expiação, morrendo por nós, se encarnando, se fazendo carne, vivendo aqui. E é interessante, irmãos, você quer ver como Deus é? Olhe para Jesus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Como que Deus é? É só você olhar para Jesus. Jesus era a bondade de Deus que estava aqui na terra. Jesus era a manifestação de Deus andando aqui na terra. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o quanto Ele amou as pessoas, o quanto Ele era bom, o quanto Ele queria o bem das pessoas, o quanto Ele confrontava o pecado, o quanto Ele era justo, o quanto Ele não aceitava as coisas erradas. Jesus estava aqui para manifestar a glória de Deus, a presença de Deus. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias dando instruções e voltou para o céu. Jesus está agora assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco. Quem está conosco agora aqui? O Espírito Santo.
E o Espírito Santo vai estar com você até o último dia da sua vida. O Espírito Santo, lembra que Deus falou? Eu vou estar com você todos os dias. Não vou deixar nenhum dia você sozinho, porque agora Ele mandou o Espírito Santo para estar aqui cuidando de você, estando com você. Depois de Jesus subir para o céu, o Espírito Santo foi enviado para ficar conosco. Olha só João 14,16. E eu rogarei ao Pai, Jesus estava dizendo, e Ele vos dará outro, tipo assim, igual a mim, né? Outro ajudador. Então o Espírito Santo, o que o Espírito Santo é? Ajudador, ele vai te ajudar. Fala para o teu irmão do lado, irmão, o Espírito Santo vai te ajudar. Nessa tua caminhada você não está sozinho, ele vai te ajudar. Glória a Deus, ele vai te ajudar. Para que fique convosco para sempre. Então, olha a preocupação de Deus. Vocês não vão ficar sozinhos não. Vocês não vão ficar órfãos não. Eu vou dar outro, não é? Eu vou dar outro igual a mim, disse Jesus. O Pai vai dar outro igual a mim, vai ser o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês. Eu já cumpri a minha missão. Estou voltando para o Pai. Mas o Pai vai dar outro para vocês, um ajudador. E olha o 17, a saber, o Espírito da verdade. Queridos, tem muitos espíritos por aí, mas são espíritos falsos, malignos. Só tem um Espírito da verdade, que provém de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Só tem um que é luz. Um que é luz, é o Espírito Santo. Tem muitos, essa aí é luz, irmãos. Só tem um que é luz, é o Espírito Santo de Deus, amém? Porque não vê, nenhum conhece. Olha só, o mundo não pode ver, o mundo não pode receber, porque não vê e nenhum conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. O Espírito Santo, olha que o Espírito Santo é amigo, é ajudador, é consolador, é companheiro, é intercessor e muito mais. O Espírito Santo está agora aqui na terra e mora dentro de nós. A nossa situação, se você pensar bem, irmãos, lembra que Adão tinha uma visita de Deus toda tardezinha? Na viração do dia? Se você olhar bem, a nossa situação ficou melhor do que a de Adão, porque agora tem Deus morando dentro de nós agora, pelo Espírito Santo. E você vê que Deus é uma família, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma família. E agora, Ele tem muitos filhos também. Você é um filho de Deus, amém? Glória a Deus por isso. A nossa família é grande. Não dá para se sentir sozinho mais, porque nossa família está multiplicando cada vez mais. Está crescendo cada vez mais. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito. É o irmão primogênito, primeiro de muitos. Lá em 1 Coríntios 3,16, olha o que a Bíblia diz: não sabeis vós que sois morada, santuário de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? Quem habita em você? O Espírito Santo. Ele habita em você, ele habita dentro de você. Olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus habita dentro de você. Jesus diz: aqueles que creem em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Do seu interior vão correr rios de águas vivas. Agora podemos ter comunhão com o Espírito Santo também. Olha só, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo. Por que graça? Favor imerecido. Jesus morreu por nós, sem nós merecermos. Ele nos amou, não é? É a graça dele que nos alcança, o favor dele que nos alcança. O amor de Deus, porque nós vemos o amor de Deus, Deus enviando o seu único filho para morrer por nós. O amor de Deus. Mas olha só, irmãos, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Porque ele fala da graça de Jesus, do amor de Deus e da comunhão. Porque o Espírito Santo, ele veio para ter comunhão com você. Ele é um amigo, ele é um ajudador, para que você se relacione com ele, para que você aprenda a se relacionar com ele. Você pode, e tudo que você pedir, irmão, você pode pedir a Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz isso: pede ao Pai em nome de Jesus e o Pai atende. Mas o Espírito Santo, ele é como se fosse um amigo, onde você pode interagir com ele, falar com ele. Ele não habita em você? A Bíblia não está dizendo que para nós termos comunhão com ele? Queridos, quem aqui é casado e o seu cônjuge é um amigo teu, ou uma amiga tua? Você fala tudo, você conversa, não é gostoso? Eu lembro que quando me casei, queridos,
quando me casei, eu conversava com a minha esposa até 3, 4 horas da manhã, quase todo dia. É porque eu casei em 5 meses, né? Estava conhecendo ela ainda. E aí, tinha hora, irmãos, que ela não respondia. E ela dormia parada assim, não se mexia até no outro dia. Eu falei, meu Deus, será que a mulher morreu? Até colocava a mão no nariz, seja que está respirando. Quando ela parava de falar, tinha apagado. E a pastora tem um sono, irmão, poderoso, né? Mas quantas e quantas noites nós ficamos conversando, e até hoje nós falamos muito, nós conversamos muito. E é tão gostoso você ter uma pessoa para que você converse, para que você ouça, né? E para que você esteja... E o Espírito Santo é essa pessoa. Ele é teu ajudador, ele é teu amigo, ele vai estar com você. Você pode falar com ele, ele vai falar com você se você ouvir a voz dele. Ele quer falar com você. Porque muitas vezes a gente pensa, irmãos, que a vida cristã não tem diálogo, só nós que falamos com Deus. Não, se você só falar e não ouvir, vai ficar um monólogo, não é um diálogo. Deus quer que você tenha um diálogo. Glória a Deus. O Espírito Santo vai falar com você. Deixa eu falar algo para você, eu já contei, mas para você entender. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele quer falar com você. E se você perguntar as coisas para ele, ele vai te direcionar. Se você cultivar uma comunhão com ele, você vai aprender a ouvir a sua voz. Agora deixa eu falar algo para você. A voz de Deus, queridos, não é uma voz audível. Eu creio que poucas pessoas, ou quase nenhuma pessoa, ouve a voz de Deus audível. Não é uma voz, a voz de Deus não é uma voz audível. Então quando eu estava orando para Deus preparar minha esposa, eu falei um dia para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, quando eu vi a minha esposa, o senhor fala comigo? O senhor me avisa? Espírito Santo, quando eu vi a minha esposa, o senhor fala comigo? Porque, irmãos, eu tinha muito medo de casar errado. Eu vou confessar para você. Porque o casamento, ele depois da nossa salvação, é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é o casamento. Sim ou não? Porque, irmãos, primeiro é a salvação, o mais importante, você tem que entregar a tua vida para Jesus, não é? Se arrepender, levar tua vida com Deus a sério. Mas depois vem o casamento, porque se você casa errado, é para toda a vida. Então eu tinha um receio, eu já era pastor solteiro, eu precisava casar com uma pessoa que entendesse o meu ministério, que amasse a Jesus como eu o amava, que entendia, não é, que amasse as pessoas também como eu amo, que entendesse o meu chamado, que tivesse o mesmo chamado do que eu, porque, irmão, não é todo mundo que tem chamado para casar com um pastor, não é? Porque a minha vida é para a igreja, é para Deus, não é? Domingo nós estamos aqui o dia todo, não é? Hoje até fui almoçar com a minha filha, com a minha esposa, e eu estava bem cansado, mas eu falei, não, tem que ficar com eles, porque eu já não tenho domingo para ficar com eles, né? Fui almoçar, fui chupar um sorvetinho com eles no shopping, aleluia, não é? Eu querendo dormir, mas falei, não, tem que fazer a sala aqui, né, irmãos, em nome de Jesus. Então a vida de um pastor é diferente. Às noites eu estou na igreja. Então eu precisava casar com uma pessoa com o mesmo propósito, com o mesmo chamado, com a mesma paixão. E eu precisava orar a Deus. E eu falei, Espírito Santo, quando eu ver, o Senhor fala comigo. E eu lembro, queridos, que eu já conhecia a pastora, a Cristiana, ela não era pastora, eu fazia campanhas na igreja, ela participava das campanhas, eu já tinha visto ela, mas Deus não tinha falado comigo ainda, não é? Então, queridos, no tempo certo, quando eu a vi, eu ouvi a voz de Deus, essa é a tua esposa, mas não foi uma voz audível, foi uma voz interior, é dentro que você ouve a voz. Então a voz de Deus, irmãos, ela não é complicada, ela é simples. Você vai sentir dentro de você uma intuição, uma voz. É uma coisa que não dá para explicar, mas é muito, muito simples. Não é uma coisa, Júlio César Selegato. Não, ele vai falar dentro de você. Dentro de você. E muitas vezes, irmãos, como que é a voz de Deus? A voz de Deus, ela pode ser um testemunho interior. Você vai fazer alguma coisa, você tem paz. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Tem coisas que você vai fazer, você vai ter paz. Muitas vezes Deus está te confirmando. Tem coisas que você vai fazer e você não vai sentir incomodado, que não é para você fazer, é como fosse um aperto no coração. É o Espírito Santo falando não para você. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, vai ser muito gostoso, querido, você interagir com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele sabe tudo. Ele tem o melhor para nós.
E se nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, olha só que tremendo, para você entender melhor. Um irmão chegou para o pastor e falou assim: pastor, você gosta de Espírito Santo falar? Isso é para vocês, não é para nós não. Eu nunca ouvi a voz de Deus. E o pastor, na hora que ele estava falando assim, o Espírito Santo falou para ele assim: pergunta que horas que ele acorda na madrugada. Ele falou assim: que horas você acorda na madrugada, irmão? Ele falou: todo dia eu acordo 3 horas. E ele falou assim: quando você acorda, o que você sente? Ele disse: eu tenho uma vontade de orar. E ele falou assim: o que você faz? Ele falou: eu vou dormir. Eu falei: mas por que você vai dormir? 3 horas, não é hora de orar. Isso não é hora de orar, isso é hora de dormir. Aí eu vou dormir. Aí o pastor falou assim para ele assim: a voz de Deus é isso. Ele te acorda, ele te dá uma vontade de você orar, e você volta a dormir. Deus está falando com você e você não ouve a voz dele. Irmãos, presta atenção, a voz de Deus é simples. A voz do Espírito Santo, ela é simples. Mas se você não obedece às coisas pequenas, como você vai ouvir as grandes? Se você não obedece muitas vezes o impulso que Deus te dá, esses dias, irmãos, o Espírito Santo colocou uma vontade de ofertar na vida de uma pessoa, de ofertar, e me deu o valor para eu ofertar. Irmãos, o que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo. Se Deus fala comigo, eu tenho que obedecer. Porque assim, se eu obedeço, Deus ele vai me colocar em outro nível. Mas se eu não obedeço as pequenas coisas que muitas vezes Deus coloca no nosso coração, tem coisas que você pensa que é você, e é o Espírito Santo que está muitas vezes te impulsionando. Ou ele vai te dar um desejo, ou ele vai colocar uma alegria no teu coração, ou ele vai te dar paz. Ou ele vai te restringir. Tem coisa que você fala, ou você participou de alguma coisa e você se sente mal. Quem que já sentiu mal? Sentiu que não era o lugar que você estava, a coisa que você ouviu. De repente, irmãos, muitas vezes é o Espírito Santo. Este lugar que você está não é o ambiente que é para você estar. Aquilo que você ouviu, que você falou, não é para você falar. Você tem que saber. E se você for sensível ao Espírito Santo, ele vai, porque ele habita dentro de você. Ele habita dentro do seu espírito. E ele vai falar com você. E se você aprender, irmãos, a ouvir a voz de Deus, se você aprender a ouvir a voz de Deus, vai ser muito gostoso a vida cristã. Eu lembro quando eu era solteiro ainda, eu jogava futebol. Deus falou, eu estava indo para um time. Eu ia jogar num time do interior de São Paulo. E Deus falou para mim não ir. Deus já tinha falado para mim, eu estava com a passagem comprada. Eu falei assim: Deus, eu vou lá, se eu vender a passagem, realmente não é para eu ir. Irmãos, Deus tinha falado comigo para eu não ir, mas eu não ia perder o dinheiro, né? Eu falei: então você vai e eu vou ter que vender minha passagem. A passagem era cara. Fui lá, cheguei no lugar, consegui vender a passagem. Daquele dia em diante, irmãos, eu não tinha vontade mais de jogar bola. A minha vontade era de pregar o evangelho, de estar na igreja, de estar fazendo a obra de Deus. Deus, quando você é sensível, e Deus ele tem o melhor para nós. E muitas vezes, isso é a minha experiência, não estou dizendo que muitas vezes Deus tem um propósito de você ser um grande jogador de futebol, de ser uma pessoa famosa, ser uma pessoa que vai pregar o evangelho, mas a minha experiência era essa. Deus não tinha propósito que eu viajasse, Deus não tinha propósito que eu fosse, Deus tinha propósito que eu ficasse. Eu não senti vontade mais de ir. Deus muitas vezes ele vai falar no teu coração, ele vai colocar sentimentos no teu coração. Ele vai falar no teu coração, e você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas morreram, irmãos? Quantas pessoas morreram porque não ouviram a voz de Deus? Sentiram que não era para viajar, sentiram que não era para pegar o avião, sentiram que... Nós tivemos um caso aqui na igreja, o irmão ia para um evento, até de igreja, o carro dele deu problema. Em vez de ele orar, o que ele fez, irmãos? Ele foi e alugou um carro. O carro rodou, eles quase morreram, toda a família dele. Mas será que nós não estávamos dando já o livramento já no começo? Muitas vezes nós queremos insistir em coisas, queremos fazer coisas, e presta atenção, se você aprender a interagir com o Espírito Santo, você vai ter muitas experiências. Eu creio, irmãos, que Deus vai levantar a nossa igreja, vai levar a nossa igreja num outro nível espiritual. Eu creio que Deus vai levar essa igreja para ouvir a voz de Deus, para realmente nós andarmos no poder do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Não podemos ignorar a sua presença. Podemos todos os dias ter uma amizade profunda com Ele. Precisamos falar com Ele todos os dias. Você pode falar com o Espírito Santo quando estiver trabalhando,
quando estiver dirigindo, quando estiver na tua casa. Ontem mesmo, eu estava lá na festa, estava falando com o Espírito Santo. Eu tinha comprado R$100 de ficha, eu gastei uns 30, tinha uns 70 lá, eu falei, vou abençoar alguém. Aí eu estava olhando para uns adolescentes lá, os adolescentes sempre duros, né, irmão? Os adolescentes nunca têm dinheiro. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu abençoe aqui? Estava orando, Espírito Santo, me mostra as pessoas que eu posso, né? E aí eu chegava no adolescente, tem ficha? Não, está aqui a tua fichinha, vai lá comprar. Não é? Queridos, nós podemos estar interagindo com o Espírito Santo. Nós podemos estar falando com o Espírito Santo. Nós podemos estar ouvindo o Espírito Santo o tempo todo. Se você entender, irmãos, que Ele habita em você e Ele quer ter comunhão com você. Não podemos ignorá-lo em nossa vida. Se cultivarmos um relacionamento com Ele, iremos aprender a ouvir a sua voz. Olha o que diz Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados, o Espírito Santo não guiou você hoje na igreja? Você não sentiu vontade de vir para a igreja? É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Glória a Deus. O Espírito Santo nos dirige e testifica com o nosso espírito. Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ó, o Espírito Santo, com E maiúsculo, testifica no teu espírito. Existe um espírito chamado espírito humano, que é o teu espírito. O Espírito Santo habita no teu espírito. E ele testifica, o Espírito Santo testifica no teu espírito, que somos filhos de Deus. Como que você sabe que você é filho de Deus? Pastor, está na Bíblia. Tudo bem, está na Bíblia. A Bíblia é... Mas como que eu sei que eu sou filho de Deus? Como que eu posso ter certeza que você é filho de Deus? Pelo Espírito Santo. Ele não testifica? Irmãos, você não sente no teu coração que você é de Deus? Levanta a mão. Você não sente isso? Que você é filho de Deus? Quem te falou isso? O Espírito Santo. Ele testifica no teu espírito. Olha o que diz Provérbios 20:27. O espírito do homem, o teu espírito, o espírito do homem, é a lâmpada do Senhor. O que quer dizer isso? É a lâmpada do Senhor. Deus, ele vai te guiar pelo teu espírito. O Espírito Santo vai falar no teu espírito e ele vai direcionar você. Glória a Deus. Ele vai direcionar você. Nem todas as pessoas têm o Espírito Santo. Lá em Atos 2,38 diz assim, Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão, que é o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom. Olha só, eu me arrependo, creio em Jesus, e quando eu creio eu sou batizado, que o batismo é uma confirmação da minha fé, e eu então recebo o quê? O dom do Espírito Santo. Então todo mundo tem o Espírito Santo? Não. Só tem o Espírito Santo, irmãos, quem aceitou a Jesus, que se arrependeu dos seus pecados. Para termos o Espírito Santo, precisamos aceitar a Jesus de todo o coração. Lá em João 12, mas a todos quanto receberam, receberam a quem? Jesus. Aos que creem no seu nome, qual nome? Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Por isso que Jesus lhe disse, quem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? É quando o Espírito Santo vem morar dentro do teu espírito. Isso é o novo nascimento. Agora olha que tremendo. O Espírito Santo é o selo e o penhor. É o selo e o penhor da nossa salvação. Ó, 2 Coríntios 1:22. O qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. O que é selo? O selo é autenticidade. O selo, ele mostra a autenticidade. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, é como Deus está dizendo assim, tem o meu Espírito, então é autêntico. Tem o meu Espírito habitando em você, então é meu. É autêntico, tem o selo. Olha só, e tem o penhor, né, o qual nos selou e nos deu como penhor. O que é penhor? Penhor, irmãos, é uma garantia. Você já penhorou alguma coisa no banco? Penhorou? A penhora é uma garantia que você vai pagar, é uma garantia que aquilo é teu. Então, muitas vezes a pessoa pega as joias, leva no banco, penhora as joias e recebe um dinheiro.
Então, aquelas joias é o penhor que ele vai voltar para resgatar as joias, não é? Para resgatar, para devolver o valor. Ele tem um penhor. Então, olha só, ele nos selou. O Espírito Santo é um selo de autenticidade. E o Espírito Santo é o penhor de Deus no nosso coração. É a garantia que você é de Deus. Irmãos, tem muita gente que fala que é de Deus, que não é. Para ser de Deus tem que ter o selo. E tem que ter o penhor. Tem que ter a garantia. 2 Coríntios 5,5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, a qual nos deu como penhor o Espírito. Qual que é o penhor? O Espírito. Então, Deus, ele te deu uma garantia que você é dele. Qual que é a garantia que você é dele? O Espírito dele habitando em você. Porque quando ter a volta de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito, né? O Espírito vai ser tirado juntamente, você vai juntamente com ele. É o Espírito que vai estar vindo e você com ele também. Olha só, já somos salvos e recebemos o selo do Espírito Santo. Efésios 1,13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, a palavra que é a palavra de Deus, da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, você creu, selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quem tem o selo da promessa aí? Porque o Espírito Santo é o selo de Deus na sua vida. Como que você sabe que você é filho do seu pai e da sua mãe? Como que eu sei que eu sou filho do meu pai e da minha mãe? DNA. Se eu não tenho o mesmo DNA, não sou filho. Querido, se você não tem o Espírito de Deus, você não é filho. A Bíblia diz, aquele que tem o Espírito Santo, este é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, este não é de Deus. Então, presta atenção, é o Espírito Santo que te sela, que é o penhor da tua salvação. Então, e tendo nele também, querido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o 14, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Por quê? Você agora é propriedade de Deus. Você se tornou propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Você é de Deus e Deus colocou o penhor dele. A missionária viu uma ex-bruxa, ela disse assim, pastor, quando eu era da bruxaria, eu sabia quem era crente e quem não era. Falou, embora que nós não temos a palavra de Deus como base da nossa vida, né, irmãos, não experiências, a palavra de Deus é a nossa base, mas como ela é uma mulher de Deus, ela não ia mentir. E ela falou assim, mesmo eu estando lá na bruxaria, eu sabia que quando uma pessoa era crente ou não, ela tem uma marca. É o selo, é o penhor do Espírito Santo. Glória a Deus. O que preciso fazer para receber o Espírito Santo? Duas coisas necessárias. Aceitar a Jesus de todo o coração e termos um coração arrependido. Não é? Lá em Atos 2,38 fala sobre isso, né? Arrependei-vos para receber o dom do Espírito Santo. O batismo nas águas confirma a nossa fé e arrependimento, que nós fizemos ontem. Tivemos 114 pessoas batizadas ontem. Então o batismo nas águas confirma a nossa fé e arrependimento. Lá em João 3,5, Nicodemos, ele era um mestre em Israel, e ele foi ter com Jesus. Jesus falou para ele assim, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, olha só, tem que nascer da água. A água simboliza o quê? A palavra de Deus, batismo nas águas, e do Espírito, porque é o Espírito Santo que tem que habitar em você. Quando você se converte de todo o coração, o Espírito Santo habita dentro de você. Quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Você nasceu da tua mãe? Nasceu da carne. Agora você vai ter que nascer de novo, nascer do Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que habitar em você, porque Ele é o selo e o penhor que você é de Deus. Não te admires de eu ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito aqui? Glória a Deus. Agora tem um batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência que todo cristão pode ter. É uma outra experiência. Tivemos o batismo nas águas ontem,
Estamos falando do batismo com o Espírito Santo aqui hoje. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de quem um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam. E sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui foi a descida do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas. Queridos, eu contei aqui, algumas pessoas já sabem, um tempo atrás, nós íamos para o monte toda sexta-feira. E aí, um amigo meu que trabalhava comigo na Caixa Econômica, o Arthur, lá conheceu, o Arthur. Ele era de uma igreja tradicional, que não acreditava no batismo do Espírito Santo. Ele foi comigo, Deus batizou ele com o Espírito Santo. Na outra sexta-feira, ele levou a esposa dele, Deus batizou ela com o Espírito Santo, voltou orando em línguas. Na outra sexta-feira, ele levou a filha mais velha dele, a filha mais velha, a primogênita. Deus batizou ela com o Espírito Santo. Só que quando Deus batizou ela com o Espírito Santo, Deus batizou ela com o Espírito Santo em inglês. Eu estava orando e eu vi que a língua que ela estava falando era uma língua, era de uma igreja que eles não acreditavam nisso, no batismo do Espírito Santo. Mas como o Arthur tinha recebido, como a Wanda tinha recebido, a Wanda trabalha até hoje na igreja batista ali da Raposo, Batista Memorial ali, uma igreja muito, muito maravilhosa, trabalha lá na igreja. E a filha dela tinha ido lá e ela estudava na Fundação Bradesco, tinha tirado nota baixa no inglês. Deus batizou ela com o Espírito Santo, só que o que aconteceu com ela? A menina ficou americana, ela não falava mais português. E aí, a pastora fala inglês, eu disse, Nenê, você está ouvindo, você está entendendo o que ela está falando? Eu falei, estou entendendo tudo. E as duas começaram a conversar em inglês. E ela começou a entender a pastora em inglês, cantava em inglês, tudo era em inglês. O pai ia perguntar alguma coisa, ela respondia em inglês. Ela entendia o português, mas ouvia inglês. E ela entendia também a pastora em inglês também. Queridos, a menina ficou americana. E aí, acabou o monte, né? E ela nada de falar português. E o pai dela desesperado, falou, e agora? Eu falei, agora, Deus está fazendo, confia em Deus. 4 horas da manhã ele me ligou. Rapaz, ela está aqui em casa falando inglês ainda, ninguém consegue falar com ele porque ninguém sabe inglês. E agora? Eu falei assim, irmão, fique em paz, Deus tá fazendo isso, fica tranquilo. Vai dormir, amanhã é outro dia. Irmãos, no outro dia, ela voltou a falar português. Por que eu estou falando isso? Porque, presta atenção, querido, há uma experiência que você, quem sabe, não sabe ainda, mas que Deus, pode vir, André, Deus, Ele quer te encher, Ele quer derramar sobre você. Mãe, irmãos, depois coloca uma caneta mais escura. Irmãos, não sei, Glauco, vê que uma caneta escura, coloca uma caneta azul ou preta. Gláucia, mãe Gláucia, filho Bernardo, 2-3, obrigado, André. Estou sem um óculos, irmão, então me ajuda aí. Então, presta atenção, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é isso, é uma experiência. Eu batizei nas águas, ok, primeira coisa, mas tem outro batismo, é o batismo com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo quer te dar poder, para você viver uma vida cristã, cheia do poder, revestido de poder. Glória a Deus. Deus, Ele não quer que você seja um crente fraco, um crente mais ou menos. Não, Ele quer te revestir, para você vencer o pecado, para você orar, para você jejuar, para você buscar o Senhor, para você ter força em Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Lá em Marcos 16:17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Os sinais, presta atenção, irmãos, tem muita gente que não crê nos sinais. Irmãos, crer em Jesus é uma coisa. Tem gente que crê em Jesus, mas não crê nos sinais. Eu creio que Deus cura. Sexta-feira Deus curou, né, Juliana? Aqui a irmã aqui, estava com 2 semanas, dor nos braços, nas mãos. Sexta-feira ela foi curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma irmã que tinha tido um AVC, o médico falou assim, olha, não tem como tirar as dores, você tem que tomar analgésico, você vai ter que conviver com essa dor. Domingo
acho que passado, ela veio, tocou no altar, ela foi totalmente curada. Encontrei com ela no batismo lá e falei, irmã, pastor, estou sem as dores, não preciso tomar mais remédio, eu estou curada. Presta atenção, irmãos, você acreditar em Jesus é uma coisa, mas você tem que acreditar também nos sinais. Ó, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Por que eu tenho que falar novas línguas, pastor? Vou te dar uma razão. Se você for na França, eles falam francês, e tem as leis da França. Se você for na Alemanha, eles falam alemão, e tem as leis alemãs. Se você for na Espanha, eles falam espanhol, e tem as leis da Espanha. Queridos, para cada país tem uma língua, e tem as suas leis. Olha para mim aqui, que país você é agora? Você é do céu. A Bíblia diz que você é cidadão do reino dos céus. E o céu tem uma língua. E você precisa aprender a falar a língua do céu, que é a língua dos anjos. É a língua, falaram em novas línguas. E existem as leis do reino dos céus. Nós não somos regidos mais pelas leis do mundo. Nós somos regidos pelas leis de Deus. Glória a Deus por isso. Quando você entende que existem as leis de Deus, e que você precisa cumprir as leis, porque você agora, você é cidadão do céu. Você é brasileiro, mas primeiro vem a lei do céu, depois da terra. Atos 19:1, olha que interessante isso aqui, ó. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos de Jesus, perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tem Espírito Santo? Nós só ouvimos falar de Jesus, a gente nem ficou sabendo que tem o Espírito Santo, nem está sabendo. Tornou ele, aí Paulo falou, em que foste batizados então? Eles disseram, no batismo de João, porque João batizava antes de Jesus, foi João que batizou Jesus. João batizava para o arrependimento, ó. Mas Paulo respondeu, João batizou, né, administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Esse é o batismo de João. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles pegaram e foram batizados em nome de Jesus. Foi o batismo que vocês fizeram ontem. Quem batizou ontem? No nome de Jesus. E aí eles foram batizados no nome de Jesus. Agora, olha o 6. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Olha que interessante, irmãos. Eles então, falaram assim, então, foram batizados, Paulo impondo sobre eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Uau! Queridos, é isso que vai acontecer com a tua vida hoje, em nome de Jesus. Se você não ora em línguas hoje, Deus vai batizar você com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Se você crê, os sinais seguirão aqueles que creem. E eram todos uns 12 homens. Quinto, a importância do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com a sua salvação, mas tem a ver com a sua caminhada espiritual. Por quê? Ele vai te dar poder, ele vai te revestir. É muito importante, olha para mim aqui, querido. É muito importante você saber que tem mais de Deus. É muito importante que você saber que você precisa buscar mais. É muito importante que tem uma língua que você precisa falar. E quem já fala, precisa usar como ferramenta para edificar a sua vida espiritual. Tem poder de Deus na sua vida. Deus quer liberar poder, revestir a tua vida. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Deus quer derramar sobre a tua vida mais. O crente não pode se conformar com uma vida religiosa sem uma profunda experiência com o Espírito Santo. Queridos, é o Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá poder, que nos reveste. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, esperem, pois o Pai vai derramar sobre vocês o seu poder, que é o Espírito Santo. Eles tinham que ficar porque eles não podiam fazer nada sem o Espírito Santo. Você não pode fazer nada sem o poder do Espírito Santo. E aliás, irmãos, olha para mim aqui. Você com o Espírito Santo, você é muito mais efetivo do que sem o Espírito Santo.
Em Atos 1,14 diz, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, buscando o Espírito Santo. Por que o batismo com o Espírito Santo é tão importante? Porque Jesus disse que era, e já basta. Se Jesus falou que é importante, então é importante. É para ficar esperando o revestimento de poder, é para buscar, então é importante. Se Jesus falou que é importante, já basta. Jesus disse à sua igreja, vocês serão minhas testemunhas, pregarão o evangelho até os confins da terra, mas primeiro vocês terão que serem cheios do Espírito Santo. Olha para mim aqui, querido. Já viu aquela pessoa que estava pegando fogo e desanimou? Porque ela não é mais cheia do Espírito Santo. Já viu aquele líder, que ele era uma bênção, e daqui a pouco começou a apagar, porque começou a perder o poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo, irmãos, é o combustível. Nenhum homem da Bíblia cumpriu o seu chamado, ou exerceu uma função sem ter tido uma experiência com o Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo exorta a Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. O que Deus está falando conosco hoje, nessa noite? Que Deus quer encher a igreja Ágape com o Espírito Santo. Deus quer encher a tua vida com o Espírito Santo. Deus quer nos encher com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus para nós vencermos qualquer circunstância da nossa vida, amém? Queridos, no seu carro, quem tem carro, tem lá no combustível um indicador. Esse indicador, ele é muito importante, sabia? Porque se você andar na reserva, vai queimar a bomba do combustível. Vai entrar sujeira na ignição. Tem muito cristão, irmão, está na reserva, colocando R$10 no posto. Misericórdia. Está na reserva, irmão, e toda semana ele quer colocar 5 conto, R$10. Irmão, vai queimar a bomba do combustível, vai dar crepe, vai estar sujeira. Ela viu aqueles carros que ficam... Tem uns que agora só empurrando na banguela, né? Aí sai aquelas fumaças. Irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai colocar gasolina aditivada e vai encher o tanque. Tanque full, cheio, ó. Queridos, presta atenção. Existem alguns indicadores que mostram se você está cheio do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, enchei-vos. Irmãos, essa palavra enchei-vos do Espírito é uma ação contínua. Eu tenho que estar me enchendo sempre. Eu tenho que estar me enchendo sempre. Eu tenho que estar na presença de Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu preciso... Uma pergunta. Você tem se enchido do Espírito Santo? Como tem sido a sua vida com o Espírito Santo? Existe poder de Deus? Esses dias fiquei muito triste, irmãos. Uma pessoa, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo outro. Queridos, isso mostra que está na reserva. Porque quem está cheio do Espírito Santo, irmão, ele está animado. Glória a Deus. E aí ele começa a colocar a culpa na igreja, não é porque a igreja, porque não se dá quanto. Irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ter o poder para fazer as coisas para Deus, para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para fazer o que tem que ser feito. É preciso poder de Deus. Sexto, quando temos uma experiência com o Espírito Santo, nossa vida nunca mais será a mesma. Olha para o temperamental Pedro, agressivo, nervoso, havia negado Jesus 3 vezes, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, ele se levanta, não é? Ele prega para a multidão, ele agora toca as pessoas, ele ganha milhares de pessoas que se converteram. A sombra de Pedro curava, irmãos. Pedro era um sem o Espírito Santo e outro com o Espírito Santo. Olha para mim aqui, irmãos. Até Jesus, olha na Bíblia, ele foi cheio do Espírito Santo. O próprio Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo. E agora eu te pergunto, irmão, se Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo, quanto mais nós, meros mortais. Ele foi para o deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. Olha para mim aqui. Você tem se preocupado em ser cheio do Espírito Santo? Quais são os indicadores da sua vida? Quais são os indicadores que você está cheio? Como está o teu coração? Como está o teu sentimento? Como tem sido a tua vida diária com Deus? Como você tem buscado? Você tem buscado intensamente? Ou você tem distraído com televisão, com jogos? Distraído com redes sociais, Facebook, Instagram?
Quantas horas, WhatsApp, horas e horas nós perdemos. Eu não estou dizendo que isso não é pecado, irmãos, mas toma cuidado, porque em vez de você ser cheio do Espírito Santo, você está cheio do Instagram. Em vez de você estar cheio do Espírito Santo, você está cheio de televisão. Em vez de você estar cheio do Espírito Santo, você está cheio de outras coisas. E aí que o poder vai embora. E aí, meu irmão, que você muitas vezes vai tá com dificuldade na tua vida cristã. Atos 10:4. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, olha só, Cornélio, ele era um romano, ele dava esmolas, ele ajudava os pobres, e Deus mandou um anjo e falou assim: olha, eu tenho visto as tuas esmolas, a tua oração tem chegado diante de Deus, mas você não é salvo, você precisa ser salvo. E aí, irmãos, para a pessoa ser salva, o que ela tem que fazer? Tem que receber o Espírito Santo. Como ela recebe o Espírito Santo? Aceitando a Jesus, se arrependendo. Aí, irmãos, o anjo deu a dica: vai buscar uma pessoa que pregue para você, porque se você não ouvir, se você não acreditar, ainda que você seja uma pessoa boa, você vai para o inferno. Aí, irmãos, o anjo foi lá, falou com ele mandou chamar Pedro. Pedro foi lá, começou, aí Cornélio chamou todo mundo da casa dele, toda a família. Pedro foi lá para falar de Jesus, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ontem eu fiquei tão feliz, irmãos, um jovem, o Logan, né, foi o Logan, não, o Guilherme dizendo: olha, começou uma célula acho que na minha casa, eu não gostava, eu não acreditava em Deus, não gostava, foi o testemunho dele antes de batizar, não acreditava, aí comecei a participar da célula, depois eu vim para a igreja, e aí eu acredito, eu estou aqui para batizar, como a importância, toda a família, né, está se convertendo, toda a família, por causa da Fernanda, do Rafael, tem aqui a filha a irmã da Fernanda, né, toda a família se converteu, toda a família estava aqui no culto aqui. Por quê, irmãos? Alguém pregou o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Agora presta atenção, sem o poder de Deus a gente não prega. Sem o poder de Deus a gente não consegue. Sem o poder de Deus, meu irmão, nós não conseguimos ganhar ninguém para Jesus. Sem o poder de Deus, você quer ser efetivo no reino de Deus? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí Pedro começou a pregar, irmãos, olha, enquanto Pedro ainda dizia, Atos 10:44, tá, irmãos, esqueci o 4 ali. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, avivamento. Os crentes que eram da circuncisão, os judeus, Pedro levou alguns judeus com ele, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se, de que também sobre os que gentios se derramasse, olha só, eles maravilhavam, de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Como que eles se maravilhavam? Olha para mim aqui, como que eles ficaram maravilhados de ver o Espírito Santo sobre eles? Como que eles viram isso? Como que eles viram isso? Pastor, você consegue ver o Espírito Santo? Alguém já viu o Espírito Santo? Ninguém consegue ver o Espírito Santo. Como que eles estavam maravilhados? Como que eles estavam maravilhados? O 46 fala por que eles ficaram maravilhados. Olha só, a evidência do Espírito Santo. Porque eles ouviam falar em língua. Opa, o cara era ímpio, não era crente. Pedro chega, se coloca na visão, irmão. Alguém chama você para ir numa casa do vizinho. O vizinho é de outra religião, não é crente. Você chega lá, começa a falar é Jesus que morreu no teu lugar, que deu a sua vida por você, para te dar a vida eterna. E aí você começa a pregar lá imagina só, você dentro de uma casa, num CE. Você está pregando, irmão, daqui a pouco, o Espírito Santo vem. E a turma começa, daí canta labrachuri, anda labracai, começa a glorificar a Deus, orianda labrachuri. Meu Deus do céu, o que é isso aqui, rapaz? Isso aqui é um avivamento. Vai acontecer isso na nossa igreja, em nome de Jesus. Mas você viu, irmãos, que eles ficaram admirados do dom do Espírito Santo pelo falar em línguas. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a águas, eu batizo na água, para que não sejam batizados? Estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo. Nós tínhamos o Espírito Santo e receberam a mesma coisa que nós recebemos. Nós somos judeus, achávamos que só nós tínhamos o Espírito Santo. Não, Deus deu para os gentios também, que é para nós, amém? Nós também temos. Nós também oramos em línguas. Nós também somos de Deus. Quem aqui, irmãos, é batizado, já ora em línguas? Quem aqui já é batizado em línguas? Fica de pé. Fica de pé quem é já batizado que ora em línguas. Quem já ora em línguas?
Olha que benção, nós temos aqui esses irmãos, quase metade da igreja. E o restante, Deus vai encher hoje. Você toma posse? Pode sentar. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Tem uns aí que está orando, tá meio enferrujado, vai orar hoje bastante, em nome de Jesus. E para terminar, Deus quer encher a sua vida hoje com o Espírito Santo, amém? Quem sabe suas forças em Deus estão acabando. Pastor, eu estou fraco, não consigo vir todo domingo, eu tenho uma fraqueza, me dá vontade de desistir, de parar. Hoje suas baterias espirituais serão recarregadas. O Espírito Santo quer marcar sua vida hoje. Até o Peixe estava aqui de manhã, né? Falou, pastor, eu posso orar pelas pessoas? Eu falei, pode. E aliás, irmão, se você sentir de orar, na hora da oração, se sentir de orar por alguém, pode orar. E ele disse que ele não foi, porque não tinha falado comigo, mas as duas pessoas estavam lá, Deus batizou com o Espírito Santo de manhã. Você foi lá? Foi, orou? Ah, então tá bom, entendi que você não tinha ido. Deus batizou com o Espírito Santo? Oh, glória, aleluia. E ele falou, não sou líder ainda. Não é líder ainda. Ainda. O Espírito Santo quer derramar mais sobre você. Você toma posse? Olha Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E mesmo que você já ore em línguas, olha para mim aqui. Mesmo que você já ore em línguas, já foi batizado com o Espírito Santo, Ele quer derramar uma unção fresca sobre a tua vida em nome de Jesus. Razões porque eu preciso orar em línguas. Pastor, por que eu preciso orar em línguas? As línguas é um sinal de Deus em nós. Ele não é, o Espírito Santo não é o selo, não é o penhor. Então, irmãos, a língua é um sinal de Deus em nós. As línguas é para edificação espiritual, você vai edificar a sua vida espiritual. As línguas faz você lembrar da presença do Espírito de Deus em você. Quando eu oro em línguas, eu oro a mais perfeita vontade de Deus, porque eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo ora por mim com gemidos inexprimíveis. Orar em línguas estimula a fé, a minha fé é estimulada. Orar em língua faz com que sejamos livres da contaminação do pecado. Orar em línguas me faz orar por coisas desconhecidas, que eu não sei, mas o Espírito Santo vai me levar para orar. O Deg, que é um pastor, ele é médico e pastor. Eu esqueci qual o país que ele é pastor, é um país da África. Ele disse que se você orar 1 hora em línguas por dia, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E quando você está orando em línguas, irmãos, parece que você está orando a mesma coisa, né? Orianda labrachuri, canta labracaio. Mas já viu como que é o russo? É o Skonov, o Snov, o Skov, o Tov. A língua dos anjos, irmãos, muitas vezes você pensa que está falando a mesma coisa, mas não é, você tem que confiar em Deus. Se Deus está falando o que é, é. Quando Deus me batizou com o Espírito Santo, olha o que aconteceu comigo. Na sexta-feira tinha um culto e Deus me batizou com o Espírito Santo. E o meu pastor falou assim, glória a Deus, Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu falei, não batizou não, batizou. E eu tinha sido batizado mesmo, que eu tinha falado em línguas, irmão. Mas o que eu achava? Que tinha que vir uma bola de fogo, irmão. E vinha batida assim, cair no chão. Aí eu queria algo sobrenatural, mas não veio. Foi tão simples. Eu estava orando, quando fui ver, eu estava orando em línguas. Porque o Espírito Santo, irmãos, para orar em línguas, você não aprende a orar em línguas. É uma inspiração de Deus, amém? É uma inspiração. Vem as línguas e você fala. E aí, isso foi na sexta. No sábado tinha uma vigília. Aí eu fui na vigília. Vigília com um monte de gente, 12 pessoas. 5 horas da manhã, estou lá orando também, comecei a cantar uma música, Espírito de Deus, vem em mim habitar, porque queremos ter vida cheia do teu poder. Eu comecei a cantar essa música sozinho. Cantei umas 10, 15 vezes. Queridos, quando eu senti a presença de Deus vindo sobre mim, me adormecendo, e eu não conseguia ficar de pé mais, eu me ajoelhei, eu não conseguia ficar ajoelhado mais, deitei no chão, eu não conseguia ficar deitado, comecei a rolar no chão, sem eu querer. Mas assim, olha para mim aqui, a presença de Deus não tira a tua mente, o Espírito Santo é doce, é maravilhoso, é o próprio Deus. Irmãos, Deus não tira a tua mente, quem tira a tua mente são os demônios, que chamam ainda as pessoas de cavalo, sem vergonha. Deus chama você de filho, amado. Olha a diferença. O diabo chama de cavalo,
Deus nos chama de filhos, de amigos. Queridos, quando eu vi, eu não conseguia parar de orar em línguas mais. Deus veio as línguas e eu não conseguia parar de orar mais. E quem disse que eu parava? E aí aquela presença, irmão, mas foi tão gostoso, aquela presença, né, o meu corpo todo adormecido ali, pela glória de Deus, havia uma glória de Deus na minha vida, uma presença, mas foi gostoso, mas foi tão gostoso. Mas Deus falou assim: seu incrédulo, te batizei na sexta, você não acreditou, vou derrubar você agora. Mas foi muito gostoso. Olha para mim aqui, querido. Deus, Ele tem mais para nós. Se você já ora em línguas, aprenda a usar uma ferramenta que Deus te deu, essa oração em línguas. Ora todo dia, 5 minutos em línguas, 10 minutos em línguas. Nós aqui na igreja, nós oramos, pegamos os pastores, vamos orar em línguas agora, 5 minutos, 10 minutos orando em línguas. Na parte da tarde, eu oro, a maioria da minha oração é na parte da tarde em línguas. De manhã eu oro mais em português. Mas à tarde é onde eu oro 20 minutos, meia hora em línguas, todo dia. Nós podemos orar, é uma ferramenta que Deus nos deu. Olha só 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. É você e Deus, comunicação direta. Nem o diabo sabe quando você está orando em línguas. Sabia disso? É você e Deus. Irmão, homem nenhum vai saber o que você está falando, a não ser que Deus dê a interpretação. Se Deus der a interpretação, ok. Mas se não, irmãos, é você e Deus só. Você não ora a homens. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu falo em línguas, eu edifico o meu espírito. 1 Coríntios 13, 8, o amor jamais acaba. Havendo profecias, irmão, lá no céu, não vai precisar de profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, lá no céu não vai precisar de línguas. As línguas é para usar aqui na terra. Amém? E 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus que fala em línguas mais do que todos, que vós todos. O apóstolo Paulo dizendo, eu oro mais do que todos em línguas, porque é um mistério lá em línguas. Glória a Deus. Queridos, hoje Deus vai revestir você com poder. Hoje uma unção de poder vai vir sobre nós, de renovação, de graça. E hoje, presta atenção, então, são duas mensagens em uma. O Espírito Santo quer te direcionar, Ele quer falar com você. Se você manter comunhão com Ele, se você perguntar as coisas para Ele, se você aprender a ouvir a voz de Deus. Queridos, trabalha o teu espírito para ouvir a voz de Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas não esqueça que tem poder de Deus. Pode vir um grupo de louvor. Tem poder de Deus para te abençoar, para te revestir. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.